gostaria de convidar agora a Neta. Ela vai mediar a mesa e vai chamar as nossas convidadas. Obrigado, gente. Boa palestra. Depois tem lançamento de livro, depois tem performance, tá bom? Então, vocês só saem daqui quando a Neta disser assim que pode sair, tá bom? Beleza? Tá, tchau. E se eu disser que eles não vão sair? Vão criar raiz. Vão criar raiz. Boa tarde, gente. Me chamo José Honorato Batista Neta. Como ele tinha me apresentado, sou militante do Levante Movimento Popular da Juventude, da UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade, faço pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, faço parte do coletivo Paulo Freire Educação Popular Lutar e Transformar, do coletivo de saúde do MST e do coletivo LGBT do MAB, Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragem. Gostaria de chamar Helena Vieira, transfeminista e escritora. Tatiane Leonço, da UNB. Isabel Félix, do Católicas pelo Direito de Decidir. Quer dizer para a mesa e para os demais que cada participante terá 25 minutos e a gente vai abrir para que a plateia possa participar, tá? Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite e agradecer também a presença de todos vocês. A gente tem tido o desafio cada vez maior, acho que como militantes, como feministas, como intelectuais, como pessoas que estão, de alguma forma, engajadas nesse mundo em desabamento, né? Impedir esse desabamento ou fazer ele desabar logo para ver se a gente faz outra coisa, né? E é importante que a gente se reúna e que a gente construa espaços de discussão, ainda mais nesse tempo que discutir está muito difícil, né? Então, acho que a presença de vocês aqui é algo que deve ser agradecido a princípio. A gente tem falado muito nos últimos 2 anos, talvez, mas há muito tempo, sobre um certo ascenso do conservadorismo no Brasil. Uma certa... parecemos dizer, nossa, o conservadorismo venceu. Como se esse conservadorismo fosse necessariamente algo novo e como se esse conservadorismo não tivesse sendo gestado no seio da nossa cultura e ele não mediasse o conjunto das nossas relações sociais. Eu tenho as discussões que tenho feito sobre o conservadorismo no Brasil, elas têm, e esse vai ser um pouco o norte da minha fala, antes de chegar nas questões de gênero e sexualidade, porque elas são fundamentais para a gente entender como que funciona o que se pode pensar como um dispositivo reacionário atrelado ao conservadorismo, que é: precisamos deslocar o conservadorismo de seu lugar monstruoso e entendê-lo como um fenômeno profundamente humano, como um afeto profundamente humano. Deslocar o conservadorismo, ou o conservador, ou um sentimento conservador, de uma exterioridade radical de nós, o conservador é sempre aquele outro, né? O conservador é o Bolsonaro, o conservador é o meu tio, o conservador é aquele outro. Mas o que significa falar em conservadorismo? O que significa, e aqui é um exercício de significância absolutamente pueril, mas conservadorismo implica ou remete à ideia de conservar. A ideia de que existe algo que não deveria, de forma alguma, ser mudado, porque, se ele não for conservado, ele vai perecer, ele vai morrer, ele vai deixar de existir, não é? O conservadorismo implica sempre, ou em geral, uma certa melancolia. O conservadorismo, e depois eu tenho um texto sobre isso, tá? Conservadorismo e melancolia. O conservadorismo implica sempre uma certa melancolia, porque ele nasce de um mundo, sempre em mundos que parecem desabar. Sempre num profundo desentendimento com o novo, sempre naquilo que vai mover o nosso sentido de existência. E, justamente por isso, coisas como ideologia de gênero,
Vão transformar meu filho em gay, meu filho vai virar mulher, eu não sei mais o que é homem e o que é mulher. Saber o que é homem e o que é mulher constitui os parâmetros de gênero que ordenam a função, a forma como nós reconhecemos o mundo. A nossa mediação com o mundo, na nossa relação com os outros sujeitos, está necessariamente mediada por um conjunto de verdades estáveis, verdades essas estabilizadas por certas noções de identidade biológica, política, religiosa. Os momentos de crise, ou de crise das identidades, de alguma forma, e essas crises da identidade, essas ditas crises identitárias, nunca são um fenômeno puramente da identidade, eles são geralmente parte de um processo de crises muito maiores, sempre ensejam períodos ou reações conservadoras intensas. Não é? E aí eu quero que, então, nosso segundo exercício aqui é, olha, somos todos conservadores. Eu sou aqui uma travesti que também, de alguma forma, sou conservadora. Eu não estou dizendo isso assim, falando assim, meu Deus, ela está querendo defender os conservadores. Olha que pessoa horrível. Não, não é isso. Sabe quando você olha para uma música que teu primo mais novo, que teu filho está ouvindo, e fala assim, nossa, essa juventude não sabe o que é música, porque música boa era no meu tempo. Ou então, quando você fala assim, meu Deus, mas as crianças de hoje não sabem mais ser crianças. Óbvio que você, adulto, sabe. E então você vai falar, no meu tempo é que se sabia o que era ser criança. Não é? Isso é um afeto profundamente conservador. Ele é profundamente conservador porque ele rejeita o presente, ele rejeita a autenticidade e a possibilidade de entender o presente, ou de entender um novo que é diferente das experiências que temos. Não é? E, neste momento político específico no Brasil, nós temos visto, por exemplo, uma profunda ditadura. Nós temos de voltar à ditadura, temos de demandar uma intervenção militar. Lembrando que muitas das demandas por intervenção militar que nós vimos não eram necessariamente demandas por ditadura. Não é? Porque, justamente, esse fenômeno melancólico de fuga para o passado, porque o presente parece tão ruim, o presente está tão áspero, a capacidade de pensar o futuro, nós estamos destituídos da capacidade de pensar o futuro. A direita quer voltar para a ditadura, a esquerda discute como voltar para 10 anos atrás. O futuro é algo absolutamente sobre o qual nós não pensamos. E isso é um fenômeno profundamente conservador. E ele é fadado ao fracasso. Não é? É fracasso porque o tempo não volta. Ainda que outros arranjos se constituam, eles serão sempre novos os arranjos, eles não serão arranjos outros. Não é? E, justamente por isso, então, a gente precisa deslocar esse conservadorismo de uma exterioridade radical de nós, para que a gente consiga, entendendo como funciona este afeto conservador na constituição, inclusive, de nossas subjetividades, encontrar formas de dialogar. Porque no diálogo onde não pode haver conexão. Se somos nós, os progressistas, os que nem estão aqui, já estão no futuro, eu não estou aqui, eu já estou saindo, né? E que é um futuro que nós imaginamos sempre como sendo melhor que o presente, ou, no nosso caso, a gente está sempre assim, que saudade do meu ex. Não é? Não que o passado não tenha sido bom, não é? Mas é que ele não volta. É uma empreita política que está, de partida, abortada. Ela, de partida, deixa de existir. Não é? Justamente porque não volta. Não é? E aí nós vivemos, hoje especificamente, a gente vive talvez uma segunda, ou ainda a continuidade de um grande processo de deslocamento ou de descentramento das identidades que estabilizam as relações entre os sujeitos. Não é? Então, quando, por exemplo, eu digo sou uma mulher, mais do que falar sobre mim, essa condição desloca aquilo que os outros concebem como mulher.
E então, o desejo do homem, a posição da mulher, a posição do homem se deslocam. E justamente por isso, então, frente a essa possibilidade de desmantelamento das referências, esse mundo, as reações acontecem. Mas essas reações, e aí eu vou falar de algumas que são as que eu tenho estudado. E essas reações, elas ocorrem tentando promover o medo à mudança, ou medo à diferença. A diferença se apresentaria sempre como risco. Não é? Então, não se trata de dizer meu filho não pode aprender que homossexualidade é normal, porque isso afeta o seu lugar de normalidade e eu posso perder o meu filho. E a transexualidade, ou as discussões de gênero que ensejam, de alguma forma, a transexualidade, elas são expressões ainda mais radicais desse sentimento de perda. Não é? Isso é preciso que nós compreendamos. Isso é preciso que nós compreendamos, porque os discursos daqueles... E aí que está. Quando eu digo que nós somos conservadores todos, por afeto, como uma subjetividade conservadora, essa subjetividade conservadora está sujeita à captura e o aproveitamento por parte de projetos políticos. Não é? Então, quando, por exemplo, a gente tem políticos que falam, olha, ideologia de gênero. Porque ideologia de gênero vai acabar com a sua família. As pessoas acreditam sempre que a família delas é muito importante. Não é? Ela não sabe como, mas se alguém diz para ela que isso vai acabar com a família dela, poxa, deve ser verdade. Ou, ainda que não seja verdade, eu não quero pagar para ver. Por quê? Porque o conjunto de estabilidades que ordenam essa vida, que ordenam a vida em sociedade, a vida desses sujeitos, é constantemente ameaçada de destituir-se. E aí, ainda que nós falemos, olha, não é assim, não adianta, porque não é no campo da razão que isso opera. É um medo ontológico, é um medo existencial de deixar de existir. E como é que nós podemos lidar com isso? Isso, para mim, tem sido uma questão. Porque, frente à questão da ideologia de gênero, não há argumentação racional possível. Eu tentei, eu juro para vocês. Eu falei, não, mas ONU, universidades, pesquisas, existe uma conspiração globalista. Pá. Existe sempre alguém imbuído de um outro interesse que tornariam aqueles dados uma simples narrativa profundamente interessada. E é justamente por isso que a ideologia de gênero funciona tão bem. Porque ninguém sabe dizer o que é. Né? Sempre que você pergunta o que é, respondem o que ela fará. Não, ela vai acabar com a família. Ela vai acabar com o meu filho. Ela vai acabar com as crianças, porque toda mulher vai ser obrigada a abortar. Ela vai acabar com a religião, vai fazer pedofilia, vai escrever, vai mudar a Bíblia. É sempre um efeito e nunca a capacidade de dizer do que isso se trata. Não é? A primeira vez que o termo ideologia de gênero aparece é num documento de 1998, de uma conferência de bispos do Peru, num texto intitulado Os Perigos da Ideologia de Gênero. E é uma construção, é um espantalho, mas é também um dispositivo muito interessante de se observar, porque você vai ter, assim, das pautas feministas de direitos sexuais e reprodutivos, como uma ameaça imensa à família, ou seja, como uma ideologia, como uma grande, um grande conjunto de reivindicações e de interesses que destruiriam a família. Que destruiriam não só a família, mas como os valores da família. Feministas, e eles conseguem juntar coisas como Marx e Judith Butler. Conseguem ver ideologia de gênero no Manifesto Comunista.
E eu fico pensando que é inventivo, porque assim, a gente que estuda teoria queer, por exemplo, está há séculos tentando fazer assim, uma ponte com Marx e a Butler sem ninguém ficar muito ofendido. E eles vão lá e fizeram. Assim, eu falei, gente, e não tem quem não argumente. Tem gente que jura que leu gênero no manifesto. Tem deputados. Diz um deputado falou lá de ideologia de gênero no manifesto comunista, um deputado conservador. Eu falei, gente, eu preciso aprender. Porque eu não consegui juntar ainda. Eles me falaram de marxismo queer. Eu falei, bem, ele pode existir, mas não é nem marxismo e nem teoria queer. Talvez seja uma outra coisa. Talvez seja possível, não sei. Eu ainda estou nesse esforço. Então, assim, todo aquele conjunto de espantalhos, ou aquele conjunto de figuras que produzem medo, a travesti, o comunista, o bandido, aquele conjunto de sujeitos, eles estão ali, dentro dessa grande sopa que é a ideologia de gênero. E a ideologia de gênero também se torna crível, e aí para mim, essa foi a questão. Sendo incapaz de dizer o que é a ideologia de gênero, e não sendo capaz de dizer... Eu poderia dizer, existe ideologia de gênero, que é a ideologia que constitui o gênero, como homem e mulher, etc, etc, etc. Só que isso ia dar uma confusão danada, porque eu ia estar dizendo que existe. E aí, daí existe, para entender que esse conjunto de relações de gênero são também ideológicas, daria um trabalho imenso. Falei, não é essa a questão. A questão não é o que é ideologia de gênero. Porque essa não é uma questão importante para nós. A questão que nos importa é o que torna possível que a noção de ideologia de gênero, destituída de qualquer sentido, seja crível. Quais são as condições que tornam crível essa noção? Essa, para mim, é a nossa questão. Então, quando, por exemplo, eu debati uma vez com o Eduardo Bolsonaro e com a Marisa Lobo. Foi uma experiência horrível. Foi. Mas ela apresentava, ela começou a falar de uma escola que ensinava masturbação e uma professora que deu uma lição que falava sobre boquete. E eu falei, gente, eu queria ter tido essa aula. Mas aquilo não existia exatamente, não é? Assim, havia a menção do boquete numa lição porque era uma lição livre em que as crianças deveriam dizer o que elas queriam aprender. E foi isso que a criança respondeu. E isso foi para a internet, etc. Só que os pais acreditam que os professores organizam as suas aulas pensando em ensinar, em doutrinar e ensinar sexo ou qualquer coisa assim. Por que isso é possível? E aí eu me dei conta, em dado momento, que só é possível instalar uma teoria conspiratória onde existem lacunas de obscurantismo, onde as pessoas não sabem o que tem, não é? Onde a gente não sabe o que acontece, qualquer coisa pode estar acontecendo. Nós falhamos em construir uma escola, em uma educação, que tivesse, de fato, participação destes pais. Não é? Então, quando estes pais dizem meu filho está aprendendo sexo na escola, ora, se nós tivéssemos gestão participativa, se os conselhos, se a escola tivesse transparência e accountability, no sentido de, olha, é assim que essas coisas acontecem, olha, vamos fazer essas coisas juntos. Essa relação absolutamente obscura e nublada sobre o que acontece dentro da escola permite que a imaginação conspiratória produza qualquer sentido. Conspirações são coisas que ocorrem onde não há democracia. A democracia é justamente o regime da transparência. Não é? Sem transparência e sem participação, não há democracia. Então, se nós temos assim um desafio com relação ao enfrentamento ao conservadorismo, não se trata de convencer as pessoas acerca de suas questões, porque, bem, não são convencidas. Porque não é pelo convencimento, não é pela razão. A dimensão é outra. Não é? Trata-se de, em primeiro lugar, me parece, disputar os sentidos que eles articulam. Né? Por exemplo, a ideia de que
são os conservadores contra o aborto que são pró-vida. Não é? Ou que defendem a família, os que são contra a dita ideologia de gênero. Não é? Nós precisamos contar para essas pessoas e mostrar para essas pessoas como a violência transfóbica, LGBTfóbica, absolutamente destrói famílias. Não é? Eu sei que comover é uma coisa que é assim... Não é o nosso jeito de fazer as coisas, não é? Mas é porque o nosso jeito ele é higiênico demais. A gente gosta, sabe? A gente gosta de bom gosto e o que ganhou foi a breguice, sabe? Foi um pouco elaborado. Acho que nós precisamos abandonar um pouco essa ideia de bom gosto, de não ser brega, sabe? Ai, mas isso é tão sentimental. Eu gosto de razão. Vai para o século XIX. Sabe? Perdeu. Sabe? Nós temos que encontrar outras formas de comunicar que digam para além da razão. Que digam para além da razão. Porque nós não temos absolutamente nada, e aí essa é uma questão que me parece muito importante. Neste momento, não temos absolutamente nada para oferecer a ninguém. Nenhuma utopia. Não é? E, sabe, pensem assim, quando uma pessoa é desenganada por todos os médicos, ela procura o quê? Terapias absolutamente fantasiosas. E nós, sabe, no campo progressista, nós nos tornamos médicos que diagnosticam o mundo acabando há séculos. Só que nós não apresentamos absolutamente nenhuma utopia. Então, a gente disputa com uma igreja que apresenta o paraíso, a gente disputa com um mundo que dialoga com o afeto do medo deles, então que vende para eles o passado que eles já queriam comprar a priori, e nada oferecemos. E nada oferecemos. Porque também estamos tomados desse desfalecimento profundo em relação ao futuro. E esse momento em que o futuro se torna absolutamente impensável, ele é uma forma de funcionar deste momento do capitalismo que vivemos, que é o neoliberalismo. Não é? A forma de funcionar do capitalismo neoliberal, ela opera, em primeiro lugar, pela desmaterialização profunda do mundo. Não é? Então, não se trata das condições materiais da política pública nem nada. Trata-se da autoajuda, trata-se do poder da mente. As formas de se pensar a política, por exemplo, não é? O fenômeno um pouco Tabata, esses fenômenos assim do empreendedorismo político. Eu tenho chamado eles de empreendedores da política, porque eles são uma versão startup da política, sabe? É aquele cara que já é o liberal que vende um individualismo meritocrático, técnico, como se isso fosse possível para todo mundo. Isso é profundamente ideológico, isso é profundamente cruel, não é? Isso faz com que os laços sociais se desmaterializem, se desconstituam. Não é? Então, eu tenho pensado sempre o fenômeno coach e o fenômeno da autoajuda como sendo uma alternativa neoliberal ao esfacelamento das formas comunitárias de ajuda. Não é? Não tendo mais como recorrer a formas comunitárias de ajuda, de lidar com a dor do mundo, eu, então, preciso de outras formas que são a autoajuda, que é uma radicalização profunda do individualismo. O neoliberalismo ele é marcado também pela ausência de futuro. Não é? Ao discurso da Thatcher, que é um discurso ícone do neoliberalismo, quando ela decide demitir professores e fazer cortes imensos no Reino Unido, e ela diz: não tem alternativa. Essa frase tem sido a frase de gestores e políticos neoliberais desde então. Não há alternativa. Fukuyama, quando diz acabou-se a história. Acabar a história significa que não há mais nada além de um lago apodrecido de presente. De um presente que não pode ser nada mais além do que isso aqui. E essa
depressão neoliberal, eu acho que é isso, é um processo de depressão, de produção social da depressão. E a gente olha índice, sei lá, você olha de 2011 para 2012, um aumento de 200% no número de receitas de Rivotril no Brasil. Não é? E aí você fala, pera, como assim? Isso é de receita, né? Porque agora vende Rivotril, inclusive, na boca, para você comprar como traficante. E não só o Rivotril. E não só o Rivotril. Mas quando você conversa com o motorista de Uber ou com um entregador de aplicativo, por que esse trabalho? Porque não tem outro. Não é? Nós não conseguimos pensar o futuro. E o neoliberalismo funciona assim, porque o neoliberalismo ele funciona na crise constante. E nessa crise constante, se o capitalismo pode explorar a força de trabalho, o neoliberalismo radicaliza e leva ao extremo. Ele não explora mais apenas a força de trabalho. Ele explora também o meio ambiente, até que o mundo se esfaleça. E ele explora aquilo que o Spinoza chamaria de potência gaudendi, que é a força vital. É a capacidade de estar vivo, de estar desejando. Não é? Porque é preciso, para que a superexploração aconteça, que eu não tenha nenhuma outra possibilidade no mundo além de me submeter a quaisquer condições, porque a vida foi sobrecodificada por uma espécie de sobrevivencialismo em que sobreviver é muito mais e é urgente, e é só isso que podemos fazer, e nada além disso. E aí participar politicamente, e aí nada disso, porque você só participa politicamente, você só se engaja, você só vai para uma manifestação, etc., se você puder acreditar que existe um futuro e que é possível que sua ação, ou que a ação coletiva, modifique o futuro. Não é? Quanto tempo eu tenho? 1 minuto? Eu vou concluir agora, juro. E a gente vive, e por fim, parece uma contradição para alguns que haja que nós estejamos vivendo uma aliança entre o neoliberalismo e o conservadorismo ou o neoconservadorismo. Porque, historicamente, aquilo que se pensou como o liberalismo era profundamente progressista, não é? Das liberdades individuais, etc. Mas o neoliberalismo não é uma radicalização do liberalismo. O neoliberalismo ele é uma outra coisa. E ele precisa aliar-se ao conservadorismo, aliar-se às formas fascistizantes de gestão do mundo e dos Estados, porque, para que ele possa extrair até a última gota de vitalidade da gente, é preciso controlar todas as formas de viver e de existir que sempre tiveram suas vidas extraídas. É justamente por isso que formas marginais ou perversas ou subversivas de desejar, como os homossexuais, como as mulheres livres, ou como as comunidades indígenas, possibilidades, modos de vida que revelam que este mundo e esta forma de desejar, de organizar e de viver não são as únicas possíveis, precisam ser aniquiladas. O neoliberalismo aniquila, para que o neoliberalismo siga explorando livremente não só a nossa força de trabalho, não só os recursos naturais, mas também o sentido e a força vital dos sujeitos, é preciso que antes todas as possibilidades de contestação sejam aniquiladas pelas formas de autoritarismo e de conservadorismo. Porque é preciso aniquilar o desejo, é preciso achar que não há mais nada o que desejar além de sobreviver. É isso, gente. Obrigada. Bom, vou dar seguimento aqui. Eu sou a Tatiana. Para mim é um prazer integrar esse debate com ambas, com grande expectativa que eu vim aqui hoje. E fiquei me perguntando, né, a partir desse título, Conservadorismos Político-Morais, produzindo narrativas, articulações e práticas afirmativas nos campos dos gêneros e das sexualidades, que é um título que nos provoca a nos situar, né, nesse debate. E aí, de alguma forma,
eu vou recuperar alguns elementos, né, da minha trajetória, porque eu comecei a pensar a respeito dos conservadorismos e fundamentalismos religiosos no Brasil a partir da experiência de ser moralmente atacada, né? Vou falar um pouco sobre isso, principalmente para a gente coletivamente refletir sobre uma certa insensibilidade que talvez seja decorrente dos processos necropolíticos e genocidas que ocorrem no país com segmentos populacionais marcados por características identitárias que eu não carrego no meu corpo, essas marcas, né? Eu sou uma mulher branca, sou bastante interpelada, né, nesse lugar de privilégio em relação às desigualdades no nosso país. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco as reflexões que eu venho fazendo sobre o que se passa no Brasil e também compartilhar um pouco das violências que eu venho sofrendo e da solidão, né, que eu venho encontrando nesse processo de resistência em relação a essas opressões, para talvez provocar vocês em relação a essa ideia, né, da nossa insensibilidade ao que não configure genocídio e explícita necropolítica, mas que talvez a gente devesse parar para prestar atenção em outras formas de opressão que também estão em curso. Tá? Então, eu chamei a minha fala, eu quis dar um recorte aqui, chamei de a teopolítica neocolonial bolsonarista, tá certo? Sobre a crueldade sexual e de gênero como sintoma da perversão e tecnologia da opressão. Então, eu costumava discutir a incidência da religiosidade na política brasileira por meio do termo fundamentalismo religioso, denotando seu caráter antidemocrático e de recusa do diálogo diante das agendas de direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, que implicam dissenso moral, né, tradicionalmente. Hoje, no entanto, eu tenho entendido que entramos com o governo Bolsonaro na era do neocolonialismo cristão, neoliberal, que carrega consigo uma agenda moral higienista, patriarcal e racista, empreendida por meios autoritários e militaristas. A respeito disso que eu estou chamando de neocolonialismo cristão, podemos entender que a imposição do neoliberalismo ela vem acompanhada de uma agenda, de uma suposta moralização da política, que implicaria a retomada, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, de uma retórica de valores cristãos no âmbito do Estado, né? Trata-se de um modelo que se constituiu nos Estados Unidos, da América, que faz coincidir os interesses do capital, a retórica moral de base religiosa, sendo a direita cristã, tal como ela se organizou transnacionalmente, protagonizada pelos Estados Unidos, o novo ator político que conjuga lastros de autoritarismo religioso às novas formas de capitalismo neoliberal. Então, vejamos, por exemplo, algumas perspectivas do governo brasileiro contemporâneo, né? O Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, indicado por Olavo de Carvalho, que é um autodidata que dissemina teorias conspiracionistas bastante empreendidas pela direita cristã no território brasileiro, né? Ele escreveu, em 2018, então, antes dele ser nomeado ministro das Relações Exteriores, ele escreve um texto e publica na revista do Ministério das Relações Exteriores. O título desse texto é Trump e o Ocidente. Então, no resumo desse artigo, ele afirma que o presidente Donald Trump propõe uma visão do Ocidente não baseada no capitalismo e na democracia liberal, mas na recuperação do passado simbólico, da história e da cultura das nações ocidentais. Não se trata tampouco de uma proposta de expansionismo ocidental, mas de um pan-nacionalismo. O Brasil necessita refletir e definir se faz parte desse Ocidente. E aí, ao longo do artigo, me chama muito a atenção o uso do conceito que ele faz, teopolítica, é um conceito que eu tiro do Ernesto Araújo, né, que ele vai afirmar assim: ao lado de uma política externa, o Brasil necessita de uma metapolítica externa.
para que possamos situar-nos e atuar naquele plano cultural e espiritual, em que, muito mais do que no plano do comércio ou da estratégia diplomático-militar, estão se definindo os destinos do mundo. Destinos que precisaríamos estudar não só do ponto de vista da geopolítica, mas também de uma teopolítica. Bom, essas são palavras do nosso ministro das Relações Exteriores, no governo Bolsonaro, né? Então, essa teopolítica, ao que parece, consiste em legitimar moralmente medidas autoritárias, e por que não dizer cruéis, por meio da expressão da adesão ao cristianismo, tá? Que tem sido uma tônica, né, desde que o Jair Bolsonaro teve o resultado eleitoral, e mesmo na campanha política, Deus acima de todos, e a cada pronunciamento de Jair Bolsonaro, ele inicia mencionando Deus, e isso tem sido uma tônica nos pronunciamentos oficiais da presidência da República. Então, essa adesão ao cristianismo, né, como uma moralização da política, ela vem justificar moralmente a criminalização dos movimentos sociais e a implementação de medidas inconstitucionais contra os mesmos. Então, se alardeia o infanticídio indígena, o suposto caráter nefasto das feministas e sua agenda abortista, que seria uma eugenia dos mais vulneráveis, o aliciamento perverso das crianças para a degradação moral por meio da escolarização informada por ideologia de gênero, a pedofilia homossexual, a espetacularização dos crimes cometidos pela população negra como afronta a gente de bem, a invasão terrorista da propriedade privada, são exemplos, então, dessa construção retórica do bem contra o mal, em que o mal consiste nos movimentos sociais, né, feministas, LGBTs, indígenas, das populações que lutam pela terra, sem teto, da população negra também. Tá? Então, eu gostaria de me deter em um ponto. A necessidade de disputarmos memória na construção da história do nosso país. A partir da leitura dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, né, que foram publicados em 2014, apenas muito recentemente, porque a gente teve uma presidenta da República torturada na ditadura militar e que empreendeu uma Comissão Nacional da Verdade, eu pude entender melhor a crueldade não como uma característica psicológica, um transtorno psicológico, né? Mas a crueldade como uma tecnologia de governos autoritários. Então, sua propaganda de ação é a violência ritualizada na garantia do gozo do opressor e do suplício de oprimidos. A crueldade humana não é simplesmente uma questão psicológica. É projeto político e tecnologia. Trata-se de um conhecimento estratégico, político, acionado por meios que se transmitem transgeracionalmente. Inquisição, ditadura, Estado de Segurança Nacional na era neoliberal. As técnicas de crueldade são muito parecidas e se repetem na necropolítica e no gozo com o suplício alheio. Os termos usados na época da ditadura para não apenas se referir aos opositores políticos, mas para justificar sua tortura e extermínio, retornam hoje. Terroristas e comunistas. Além destes, hoje se agrega um terceiro, amplamente adotado, feministas. O termo terrorista sofreu um ligeiro deslocamento de sentido, tanto em relação aos grupos a que se referia na década de 60 e 70 no Brasil, que se referiam aos guerrilheiros, né, mas também ao sentido contemporâneo que os Estados Unidos majoritariamente atribuem ao termo, que hoje está referido a uma islamofobia, né, a uma xenofobia anti-islâmica. Pois, no Brasil, o uso contemporâneo do termo terrorista tem sido sinônimo de ativistas do movimento sem terra e dos trabalhadores sem teto. Então, terroristas têm sido usados na retórica bolsonarista para se referir ao MST e ao MTST, né? Assim como aos black blocs em protestos. Ou seja, né, ativistas também, né, que enfrentam a polícia ou que depredariam o patrimônio público ou privado
nessas rebeliões contra o autoritarismo estatal. A ideia de comunismo permanece desde as teorias conspiratórias constituídas durante a Guerra Fria. E as feministas, elas vêm somar, a partir das mobilizações mais tardias do século XX, por justiça social, essa trama das teorias da conspiração a partir da retórica justamente da direita cristã norte-americana, que constrói o inimigo a ser combatido como globalistas comunistas, feministas, e eu chamaria atenção para um terceiro, que também está relacionado a esse debate, que seriam os humanistas secularistas. Tá certo? O que eu, então, uma feminista branca, cisgênero, poderia, né, contribuir com essa discussão? Né? Então, essas táticas de crueldade, elas se renovam e o fazem sempre na lógica do higienismo da violência, para que se note sempre menos a brutalidade do opressor, que pode até mesmo atormentar sem derramar sangue. Né? Inglaterra, Espanha e Estados Unidos, nos anos 40 e 50, treinaram o exército brasileiro, né, em relação a práticas de extrair confissões de detentos, tendo desempenhado a Inglaterra uma importante função nas práticas de tortura que não deixam marcas. Tá certo? Então, transmitiram formas de manter a hegemonia do poder por meio da crueldade, suas técnicas e conhecimentos próprios. Né? Nunca se tratou apenas de derramar sangue. Sempre se torturou psicologicamente e moralmente. E uma das formas mais cruéis de tortura psicológica é não chamar de violência a execução higienizada na câmara de gás, munida a pesticida para matar humanidades como se matam pragas, sem derramar uma gota de sangue. Também é muito violento não chamar de violência fazer comparecer crianças a sessões de tortura, ou mencionar conhecimento sobre local de moradia de parentes. Né? É muito violento fazer ouvir os gritos de outras pessoas a padecer o suplício do pau de arara, do choque elétrico e do espancamento, ainda que esta pessoa que apenas escuta não esteja ela mesma sendo espancada. A tortura psicológica, ela foi enunciada como tática que, na maior parte das vezes, acompanhou a tortura física na ditadura militar. Mas também como experiência de tortura, ainda que não se sofresse diretamente a lesão corporal. Isso está no relatório da Comissão Nacional da Verdade. As pessoas que sobreviveram à tortura e à ditadura militar sobreviveram e nos contam isso. Então, o caráter sádico, no sentido sexual, também foi referido por várias testemunhas sobreviventes da tortura no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Segundo um dos testemunhos, é necessário assinalar a tara sexual do pessoal do DOI, preocupação doentia a respeito do comportamento sexual dos presos, saber com quem mantinham relações sexuais, comentários constantes sobre órgãos sexuais dos torturados, especialmente das mulheres, xingamentos, insultos escatológicos aos presos. Da mesma forma, o Bolsonaro parece ter uma obsessão por temas sexuais e permanentemente estamos expostas às fantasias sexuais do clã, que reverberam inconsciente em redes virtuais. Por exemplo, 8 de fevereiro de 2019, chacina no Rio de Janeiro. 13 homens negros executados pelo batalhão de choque da PM. Tragédia na sede do Clube do Futebol de Flamengo, com 10 atletas entre 14 e 17 anos de idade, maioria negros, mortos em um incêndio no dormitório, restando 4 gravemente feridos por queimaduras. Tempestade devastando o Vidigal e a Rocinha, favelas, com mais mortos e muitos desabrigados. O vereador Carlos Bolsonaro, nessa data exata, posta na sua conta do Instagram uma foto de capa de uma dissertação de mestrado de título, abre aspas, a produção de masculinidades e socioespacialidades de homens que buscam parceiros do mesmo sexo no aplicativo Tinder em Rio Grande do Sul, fecha aspas, com a legenda: meu Deus,
Isso é uma dissertação de mestrado apresentada em 2019. Para realizar esse estudo, esse senhor recebeu dos cofres públicos, nos últimos 2 anos, uma bolsa de R$ 1.500 pela CAPES. Note-se porque o Brasil está devendo quando se trata de qualidade na educação. Tire suas conclusões. Fecha aspas. Esse episódio de expressão da indignação por parte do vereador, filho do Bolsonaro, evidencia o deslocamento propositado da atenção da sua base eleitoral para assuntos concernentes à diversidade sexual, né? E a sua omissão como vereador do Rio de Janeiro, diante de pautas afeitas à sua responsabilidade como parlamentar. Né? Apesar de haver anunciado no dia anterior que seu gabinete estava recebendo e realizando telefonemas para solicitar urgência a órgãos responsáveis no atendimento às necessidades diante da calamidade decorrente do temporal no Rio de Janeiro, o silêncio sobre a chacina da PM não deixa de ecoar as polêmicas envolvendo a família Bolsonaro e as milícias. Sexo gay atende bem nesse momento a urgência do desvio que a moral e o bom costume consentem. Tal desvio, que fica evidente, é o desvio que se presta ao deslocamento da atenção pública para assunto que sirva como cortina de fumaça para o acobertamento de polêmicas políticas contrárias aos interesses daqueles. Em tempo, eles retomam, naquela época, a reivindicação de urgência da necessidade de apuração da facada contra Jair Bolsonaro. Concomitantemente, ao mesmo tempo, há evidências de conexão entre o assassinato de Marielle Franco e o gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, a partir da contratação para sua assessoria parlamentar da mãe e da esposa do chefe do escritório do crime, conhecida Milícia do Rio de Janeiro. Essas notícias, elas são, no mínimo, perturbadoras, né? Eu descubro o meu rosto no mural da Verdade, no gabinete do Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no final de 2018. Eu volto a verificar o meu rosto no mural da Verdade, no gabinete do Carlos Bolsonaro, em julho de 2019. De lá para cá, muito se noticiou sobre o envolvimento da família Bolsonaro com as milícias, e mais especificamente com o assassinato de Marielle Franco. A ministra Damares, ela se refere a crucifixos em vaginas, e mesmo que a esquerda a ridicularize, afirmando que não podem imaginar de onde ela tirou essa bizarrice, eu não posso deixar de notar que no mesmo mural, ao lado da minha foto, né, no gabinete da milícia, digamos assim, consta uma fotografia da performance realizada durante a visita do Papa, né, onde, na Marcha das Vadias, se enfiou um crucifixo no cu e uma cabeça de uma santa numa vagina. Então, eu estou na porta do gabinete do Carlos Bolsonaro, ao lado dessa foto. Né? Eu não pude deixar de lembrar. Talvez algumas pessoas consigam esquecer mais facilmente, mas eu não consigo. Tá certo? Então, são consideradas tortura psicológica, né, também denominada tortura mental, a intimidação, as ameaças graves e críveis, a integridade física ou a vida da vítima ou de terceiros e a humilhação. O uso de ameaças é uma das principais formas de uso da tortura psicológica. Ainda, né, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, tem um trecho que fala assim: inserida na lógica da tortura e estruturada na hierarquia de gênero e sexualidade, a violência sexual relatada por sobreviventes da ditadura constitui abuso de poder, não apenas se considerarmos poder como a faculdade ou a possibilidade do agente estatal infligir sofrimento, mas também a permissão, explícita ou não, para fazê-lo. Quando eu busco explicitar o que se passa comigo, em relação a várias instituições ou diante de movimentos sociais, né, na lógica do reconhecimento de que há insegurança, de que eu vivo uma situação de insegurança, me perguntam, mas você está recebendo ameaças de morte? Sofreu lesão corporal? E eu respondo, não. Ao mesmo tempo, não me sinto bem. Não me sinto bem. Né? Intervenção federal nos presídios do Pará. E a tecnologia da crueldade reverbera história colonial. Um homem negro é empalado com um fuzil. A intervenção
que, segundo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se destina a recuperar a ordem nos presídios, introduziu um fuzil no ânus de um homem encarcerado. Na falta de palavras, meu pensamento vagueia para o livro do Marco Feliciano, que ele publicou em 2016, mas eu descobri só em 2018, no final do ano também, que me associou ao fisting nas escolas. Disse o pastor, deputado, que o debate sobre sexualidade infantil seria muito perigoso e que pessoas como eu, nomeada Tatiana Leonço, debatendo escola sem homofobia, poderia levar ao ensino para adolescentes sobre como introduzir o punho no ânus. Bom, em relação aos ataques morais que eu sofro, vale notar que são perpetrados por autoridades públicas. E, nesse sentido, são atos de violência do Estado contra uma cidadã. Na falta de respostas institucionais ou mesmo de mobilizações coletivas de repúdio ao abuso dessa autoridade estatal contra mim, a mensagem que se veicula é a da permissividade para que tais violências ocorram, ou, pelo menos, para que tais violências ocorram em relação a pessoas como eu. Né? Seja como punição de autoridades contra uma feminista que ameaçaria a ordem social, mas também como uma punição pelos privilégios encarnados na minha branquidade e na classe social média em que eu vivo, né, como mulher. Esses ataques morais que eu vivo como feminista, né, e o abandono político, por eu não representar lutas políticas, eu não represento grupos minorizados nessas desigualdades estruturais, né? Existe um limbo nessa história que me faz, a partir desse lugar, perguntar para vocês: estamos condicionando a nossa indignação à necropolítica e ao genocídio? É isso que é nesse ponto que estamos no Brasil? É nesse ponto. Eu não posso deixar de concordar que a nossa urgência é o enfrentamento da necropolítica e do genocídio, né? Mas eu precisaria provocá-las e provocá-los em relação a outras questões que estão acontecendo conosco, que precisamos discuti-las também, né? Então, a tecnologia da crueldade, ela recupera não apenas as táticas de sofrimento, mas também o imaginário na produção do inimigo a ser combatido. A lógica da proteção, ela é afeita ao poder. A disparidade na resposta das instituições e mesmo pessoas e movimentos diante das violações que me atingem remete a uma espécie de meritocracia da justiça seletiva. Justiça, nesse caso, nada mais é do que a ritualização da desigualdade e dos privilégios. A oportunidade da justiça é medida a partir da nossa diferença em termos de valor político. O duplo julgo da vergonha, no qual eu me encontro, por exemplo, merece ser problematizado. Vergonhosa na acusação fundamentalista, mas também vulnerável à vergonha decorrente da desaprovação pública e recusa no estabelecimento de laços na luta política, em função dos privilégios encarnados por mim. Né? Uma sem-vergonha, afrontosa, indecorosa e maldita. Deveria eu ir embora? Né? Estaria eu, então, em degredo? Essa é a minha condição? Estou finalizando. Né? Ou, então, poderemos nos debruçar ao passado e criar laços a partir das marcas que nos aglutinam. Né? Hoje, como demoníacas, lembrando que eu fui usada em campanha política como exemplo do anticristo, né? Degredadas, bruxas, hereges, sodomitas. Talvez. Se a gente volta para esse passado colonial, a gente consegue encontrar pessoas brancas que também foram objeto de intensa perseguição e resistência ao processo de colonização. Por agora, eu agradeço. Obrigada.
Boa tarde a todas, a todos. Eu agradeço muito a fala da Helena e da Tatiana. Foram falas muito inspiradoras, né? E eu vou falar a partir da militância que eu faço na ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Eu sou teóloga feminista de tradição católica, embora nós sempre ouvimos dizer, né, por parte de pessoas da instituição católica, tanto de leigos como de padres, que nós não somos católicas, né, pelo pensamento e pela prática, pelo ativismo que nós exercemos. Mas ainda bem que, dentro da tradição católica, e se formos falar dentro do cristianismo, desde os seus inícios, nós não encontramos apenas um modelo de cristianismo, né? São vários cristianismos, várias teologias, e é dentro desta prática e desse discurso teológico feminista que eu me enquadro, a partir de onde eu vou falar. E é a partir de onde Católicas pelo Direito de Decidir exerce sua prática e seu discurso. Me chamou muito a atenção, Tatiane, quando você fala que o ministro das Relações Exteriores utiliza o termo teopolítica, né? Porque, a partir da questão da produção de sentido das religiões, do cristianismo especificamente, né? E do cristianismo, desse pensamento conservador e até fundamentalista, nós podemos perguntar como que os sentidos desses discursos são atualizados na vida das pessoas, né, de todas as pessoas. Porque, falando em discursos bíblicos, por exemplo, né, tanto como do Primeiro Testamento ou Segundo Testamento, mesmo as pessoas que não são cristãs acabam internalizando esses discursos, porque a cultura brasileira é permeada por esses discursos bíblicos, pelo discurso cristão. Mesmo até pessoas que se dizem ateias, muitas vezes são afetadas por esses discursos, né? Então, se nós vamos perguntar como esses discursos são internalizados ou não na vida das pessoas, na cultura brasileira, né, nós vamos perceber que esta questão não é apenas religiosa, mas é uma questão teopolítica e religiosa, né? Teoética e política. E essa pergunta, esse uso desse termo teoético-político já é utilizado pelas teólogas feministas já nos finais dos anos 80. Então, eu não sei se o ministro leu alguma teóloga feminista, né? Me chamou muito a atenção. Eu não havia lido esse discurso do ministro, me despertou interesse. É claro que os interesses são outros, a utilização desses termos, né? E nós podemos nos perguntar, já que é uma questão não somente religiosa, mas uma questão teopolítica, né? Nós estamos vendo como as duas já já mostraram muito bem como que os avanços do conservadorismo e a presença do discurso religioso está crescendo cada vez mais no espaço público e como ele vem afetando a vida das pessoas. Por outro lado, eu também concordo muito com a fala da Helena
e tento colocar essa reflexão na reflexão teológica, de tentar sair desse dualismo de conservadores e progressistas, né, de teologias feministas e teologias conservadoras, porque senão nós caímos nesse jogo que a Helena bem colocou, de considerar somente o outro como fundamentalista, né? Ou, como dizem as teóricas pós-coloniais, né, a Spivak, por exemplo, de que nós, como feministas, como teólogas feministas, vamos salvar as mulheres pentecostais, por exemplo, né, que vivem sob os discursos conservadores e fundamentalistas pentecostais. Então, saindo dessa visão dualista, né, eu penso que é importantíssimo perguntarmos, voltarmos sempre para essa pergunta: como que os discursos conservadores ou fundamentalistas de certos grupos cristãos tem afetado a vida das mulheres? E também, o que essas mulheres fazem com esses discursos? Elas incorporam? Elas rejeitam? Elas buscam brechas para reinventar esses discursos nas suas vidas? O mês passado e até domingo passado, em frente ao Hospital Pérola Byton, em São Paulo, que é um hospital de referência na acolhida e também para fazer o aborto legal no Brasil, né? Um hospital de referência nesta questão. Atenção, humanizado, obrigada. Se formou ali, na frente do hospital, dois grupos, né, que se mantiveram em vigília durante quase um mês. O grupo, primeiro começou um grupo que é contra o aborto, dos pró-vidas, né, composto por grupos ultraconservadores, como a TFP, grupos pró-vidas, mas católicos, né? Na barraca deles havia inúmeros santos, terço, todos os dias eles rezavam o terço, né? E coagindo, principalmente, as meninas que iam buscar atendimento nesse hospital. E, logo em seguida, se formou um outro grupo, uma outra vigília, iniciada por uma moradora do bairro, uma psicóloga, e depois também se juntou a essa senhora pessoas dos movimentos feministas, de movimentos de mulheres e de outros grupos, e pessoas também sem filiação a nenhum grupo, né? E nós, católicas, pelo direito de decidir, também estávamos ali. E, nesse grupo de apoio às mulheres, que, inclusive, a faixa dizia: mulheres, contem com o nosso apoio, nós começamos a organizar atividades, né, de escuta a essas mulheres, e muitas delas nos procuraram, procurando escutá-las. Fizemos oficinas de bordado, oficinas de pintura. Alguns moradores de rua se aproximaram desse grupo. Enfim, é muito longa a história, mas, resumindo, que também vai de encontro com a fala da Helena, né? Esse grupo buscou criar apoio, solidariedade a as mulheres que vão buscar atendimento no hospital, mas também esse grupo buscou criar solidariedade, buscou criar outras alternativas aos protestos
violentos, né, do outro grupo. E também as práticas de protestos que nós estamos acostumados, né? Então, eu vejo que essa busca por alternativas às resistências é importantíssima nos nossos dias, né? E que nós estamos aprendendo a fazer, a encontrar essas saídas. Além das saídas de lutas por políticas estruturantes, essas lutas por garantir, para não perdermos os direitos já conquistados, porque hoje nós vivemos um momento não de avançar nas lutas dos direitos, falando aqui dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, mas hoje nós estamos lutando para não perdermos os direitos já conquistados. Essa é a nossa atual conjuntura. Então, além dessas lutas, realmente nós precisamos recriar os nossos discursos, né? Buscarmos discursos que alentem as nossas esperanças, que nos permitam a nos soltarmos a mão de ninguém, né? A permanecermos de mãos dadas, mas recriar os nossos discursos sociais, políticos e religiosos. Então, agora, eu centro a minha fala nos discursos religiosos, teológicos, da teologia, a partir da teologia feminista. Então, frente a esses discursos religiosos que pedem obediência e submissão, porque o discurso hegemônico, né, que vem dos diversos grupos cristãos, tanto católico como protestante, ou evangélico e neopentecostal, eu gostaria de dizer que eu não sou a favor da universalização e dizer que todos os grupos pentecostais são conservadores ou fundamentalistas, né? Porque nós temos grupos dentro dessas igrejas, dentro do cristianismo, grupos progressistas, grupos libertadores, grupos teólogas feministas em todos os grupos nós temos, né? E até porque, quando universalizamos, nós não percebemos, nos impede a percepção e a constatação dessa diversidade de pensamentos, né? Nós temos as evangélicas pelo direito de decidir, a Frente Evangélica pela legalização do aborto, e temos as católicas pelo direito de decidir. Então, é importante fazermos um olhar mais amplo, dentro das ambiguidades das religiões, porque todas as religiões elas são compostas por ambiguidades, né? Dentro da Bíblia, é consenso entre as teólogas feministas que a Bíblia é um livro patriarcal, ela foi escrita dentro de uma cultura patriarcal. Até pouco tempo, nas ditas, né, grandes religiões, somente os homens podiam interpretar os textos que foram escritos por homens, embora algumas teólogas, algumas biblistas suspeitam que alguns textos foram escritos por mulheres, né? E em todas falando das 5 religiões históricas, né, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo, a divindade, exceto o budismo, que não tem divindade, né, mas as divindades são masculinas. Os textos foram escritos por homens, né? Quem faz a mediação entre o sagrado e o profano são homens, né? Os monges, os padres, os pastores, os imãs. E a violência contra as mulheres e contra os grupos da comunidade LGBT acontece em todas essas religiões. Mas
pouquíssima ou em quase nenhuma dessas religiões há um protesto contra a violência contra as mulheres e esses grupos. Então, nós, voltando agora para o cristianismo, né, o cristianismo, todas as igrejas do cristianismo são compostas por grupos, na sua grande maioria, de grupos patriarcais. E esses grupos pedem, os grupos hegemônicos dentro dessas igrejas, que têm a Bíblia como seu texto sagrado, elas pedem que esse texto seja lido e seja interpretado com obediência, com submissão. E a teologia feminista vem e diz que nós precisamos ler esses textos com suspeita, porque esses textos foram escritos por homens, mesmo que essas teologias hegemônicas afirmem e insistam em dizer que esse texto é palavra de Deus. Mas esses textos foram escritos por homens. É uma construção. Nesses textos há teologias, nesses textos há lutas de grupos que têm interesses diferentes, né? Então, dentro da suspeita, dentro dessa leitura, com o processo de desconstrução dos textos, é importantíssimo levantarmos suspeitas com perguntas, né? Quem escreveu esses textos? Já que esses textos promovem sentido na vida das pessoas. Quem escreveu? Que interesse que essas pessoas defendem ao escrever esse texto? Ou que interesse as pessoas têm quando interpretam esses textos? E eles defendem interesse de quem? Em detrimento de outras pessoas, de outras comunidades, né? Ao levantarmos as perguntas de suspeitas, tanto para os textos bíblicos, como para os discursos teológicos, nós também estamos desconstruindo o sentido que esses textos promovem na vida das pessoas. Então, por exemplo, ainda hoje, há muitos grupos que utilizam pastores ou padres e pastoras também utilizam muitos textos que prescrevem a submissão das mulheres, a submissão dos corpos das mulheres. Então, são textos bastante conhecidos, que mesmo quem não lê a Bíblia deve conhecer, né? Mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? Inclusive, há pastores, há padres que ainda leem nas celebrações dos casamentos, utilizam esses textos, né? Então, são considerados textos prescritivos, que estão em 3 livros do Segundo Testamento, né? Que foram escritos por determinados grupos para determinar alguns interesses, né? Se os textos falam e prescrevem e normatizam a submissão das mulheres dentro das comunidades, das primeiras comunidades, é porque as mulheres não estavam obedecendo, né? Nem os maridos, nem as lideranças das comunidades e nem ao imperador, porque esses textos foram escritos no período do Império Romano. Esses textos são textos considerados por alguns grupos como códigos domésticos. Mas, na verdade, como o cristianismo, nesse período que os textos foram escritos, o cristianismo estava se aproximando do Império Romano, também eram textos que havia interesse de quem escreveu de chamar a obediência das mulheres, dos escravos e dos filhos e das crianças, a uma obediência ao Império Romano.
Então, é muito interessante a gente observar que, hoje, esses grupos religiosos, eu pesquisei uma igreja. Na verdade, eu pesquisei os discursos de pastoras da Igreja Batista de Lagoinha, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mas hoje ela está espalhada em várias partes do Brasil e também no exterior. As pastoras, mulheres, utilizam esse texto para ensinar as mulheres a serem submissas aos maridos, aos pastores e ao governo, né? Então, é muito interessante de ver o crescimento da utilização desses textos, da volta desses textos, da priorização desses textos, que são normativos de comportamentos, né, de uma cultura de submissão, num período onde também homens brancos na política brasileira pedem a submissão de grupos, né, de submissão às políticas, às normatividades que eles estão espalhando pelo Brasil, né? Eles exigem, como a Tatiane falou, não somente exigem, mas criminalizam pessoas e grupos e movimentos sociais que não estão pregando a submissão e a obediência, né? Mas que estão pregando a democracia, a diversidade, o debate de pensamentos, né? Dos mais diversos. Então, essa onda que cresce no Brasil nos últimos 10 anos, né, que vem um crescimento contra feministas, contra a comunidade LGBT, contra esse modelo de diversidade de família, né, em pró a um modelo patriarcal de família. Esse discurso vem crescendo e, com a utilização de textos ditos sagrados, né, textos como Palavra de Deus, tanto dentro da Igreja Católica como de grupos evangélicos, protestantes e neopentecostais. Então, eu vejo que a utilização de ferramentas de hermenêuticas, de interpretação de textos e de discursos, né, ferramentas críticas podem ser e são, nas nossas práticas, eu tenho percebido, que possam auxiliar e que auxiliam a outras interpretações, a não uma interpretação única desses textos como legitimadores de violência, de submissão e de comportamentos culturais que levam as mulheres a serem submissas em nome de Deus, né? Porque é o mais perigoso de tudo isso, desses discursos. O Brasil, sendo um país bastante religioso, utilizar desses discursos da criminalização em nome de Deus. Então, isso é muito perigoso. Então, a desconstrução desses discursos é urgente. Não querendo ter um discurso saudosista do passado, viu, Helena? Mas eu penso que nós precisamos voltar à educação popular, né, que a Igreja Católica e também a Igreja Protestante utilizou muito nos anos 70, 80. E é claro que hoje nós precisamos repensar essa prática, não fazer mais do mesmo, mas repensarmos essas práticas, né? E em formas de redes, né? De como utilizarmos. E a teologia feminista traz essa contribuição da hermenêutica feminista, da interpretação feminista de textos e de discursos religiosos, né? E não só religiosos, mas nós podemos utilizar de suspeita para contribuir e ajudarmos as pessoas
analisar o texto e dizer: eu posso proclamar esse texto que está incitando as mulheres a serem submissas? Eu posso proclamar esse texto como palavra de Deus? Será que eu posso? Será que eu devo? Que Deus que prega a submissão, que Deus que exige das mulheres a submissão aos maridos, a obediência aos maridos, aos pastores, aos padres, ao presidente que diz Deus acima de tudo, né, e de todos. Agora, é claro que nós não podemos ficar somente na desconstrução, porque isso também tira o chão das pessoas, né? Mas como reconstruir textos? Como recontar esses textos a partir da nossa realidade, das nossas lutas, né? Para quem é cristão, para quem tem esses textos como textos de apoio na sua vida, né? Algumas feministas nos falam: olha, mas se a Bíblia é patriarcal, se a Bíblia é misógina, muitos textos são misóginos, por que não jogar a Bíblia no lixo, então, né? Olha, eu já pensei algumas vezes nisso. Mas, por outro lado, as pessoas seguem lendo a Bíblia. As mulheres seguem utilizando a Bíblia. Muitas mulheres, muitos homens seguem utilizando a Bíblia como o seu apoio nas suas questões espirituais. Então, eu penso que nós estaremos contribuindo mais com essas pessoas, não jogando a Bíblia no lixo, mas oferecendo ferramentas críticas para que as pessoas possam se empoderar e não ficar na dependência de interpretações de padres, de teólogos, e bebendo dessas interpretações. Bom, teria muito mais coisa, mas é isso. Muito obrigada. Eu acho que quando esses homens misóginos, LGBTfóbicos, racistas escreveram a Bíblia, eles esqueceram, deixaram passar, ou não releram João 8,32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aí a gente conhece a verdade, vira um ser crítico e acaba deixando de lado algumas coisas e se apega a outras, e aí fica num... né? Eu tive a oportunidade de conhecer, hoje eu estou sem religião alguma, mas eu tive a oportunidade de conhecer o grupo Pastoral da Juventude, né, PJ e o PJMP, e o CEBI, que é o Grupo Ecumênico de Estudos Bíblicos, né? E, gente, é fantástico, né? Eu também queria pegar essa Bíblia, jogar fora e dizer: gente, o que é que vocês estão fazendo estudando isso? Mas elas mostraram como... porque a Bíblia é uma arma forjada. Ela foi forjada para a dominação humana. Então, vamos só pegar e vamos, né, tentar fazer com que os desumanizados se humanizem a partir dela de novo, né? Usar a arma que foi contra o povo a favor do povo. Eu acho que mais ou menos isso.